Alexandre, eu fui advogado de 4 ex-presidentes da República e nunca fui advogado do Lula. Tenho uma relação boa com ele, admiro profundamente o ex-presidente, é uma pessoa fundamental na história do país. Ele incorporou 36 milhões através dos governos dele, do brasileiro, que estavam fora, eu diria, da vida quase ativa da sociedade, mas eu nunca fui advogado dele. É porque, você sabe, eles criam certas lendas urbanas e você não adianta ficar brigando contra elas. Eu, no governo Lula, eu advoguei, por coincidência, para menos ministros do que no governo Fernando Henrique. No governo Fernando Henrique, eu tive 17 ministros que eu fui advogado. No governo Lula, eu fui advogado de 8 ou 9 ministros. Tenho muita admiração pelo ex-presidente, mas nunca advoguei para ele, não. É bom ter essa oportunidade de falar sobre isso. Eu tive mais de 40 clientes na Lava Jato desde o início. Eu fui advogado no primeiro dia da Lava Jato. Fui advogado do Alberto Youssef na primeira operação. A Lava Jato foi uma operação importante, Alexandre. Foi uma operação que realmente desnudou uma capilaridade de corrupção que era desconhecida. Claro que quando um gerente da Petrobras bate as portas do Ministério Público e devolve 150 milhões, alguma coisa está errada, evidente. Agora, desde o início, eu acompanhando, eu fui advogado para várias pessoas, eu comecei a perceber os excessos da Lava Jato. Eu sou um crítico ferrenho e acho que derrotamos fragorosamente em boa parte desses excessos. Eu já conhecia o Moro e esse grupo de procuradores que ele coordenava. Perfeito. Até então, a maior operação deles é uma operação chamada Sandal, que eu consegui anular completamente aqui no Superior Tribunal de Justiça, há muitos anos atrás, exatamente por causa dos excessos. Então, se você pode definir a Lava Jato, era uma operação que começou de uma forma interessante, cumprindo um papel que tinha que cumprir, mas que ela foi instrumentalizada. O Moro tinha um objetivo político, ele queria ser presidente da República. Eu sempre disse isso, ele nunca quis ser ministro supremo, até porque ele sabe que não tem nenhuma condição intelectual para ser ministro supremo. Então ele pegou um grupo de procuradores, boa parte da grande mídia, perfeito, e ainda uma série de outros apoios até fora do Brasil, e fez disso esse pseudo, aí passou a ser um pseudo-combate à corrupção. Você não pode combater a corrupção a qualquer custo, Frota. Eu escrevi um artigo em 2015 na Folha de São Paulo chamado Que País Queremos?, onde eu digo que eu quero o mesmo combate à corrupção que você quer e que todos nós queremos. Só que eu quero esse combate dentro dos limites das garantias constitucionais. Então o Moro fez isso, ele instrumentalizou o judiciário, parte do Ministério Público, para um projeto político. Projeto político, Frota, que deu certo. Veja bem, na visão dele, para mim foi um desastre. Ele elegeu o atual presidente. Esse presidente que aí hoje está governando de costa para o povo brasileiro, governando para a morte, sem nenhuma preocupação, um certo, até sádico, né? Ele agora rindo na live sexta-feira, imitando uma pessoa com falta de ar, é uma coisa que causa vergonha alheia. Ele foi, Moro, o principal eleitor desse governo que aí hoje está, um governo que pode ser responsabilizado diretamente por 150 mil mortes, além das outras mortes que vieram pelo Covid. Então, o Moro fez isso, ele instrumentalizou e ele corrompeu o sistema de justiça. Por isso é que nós fizemos um enfrentamento tão ferrenho dele. Eu corri, Frota, durante 4 ou 5 anos, o Brasil inteiro, com grave prejuízo pessoal e profissional, para combater e debater e fazer palestras sobre os excessos da Lava Jato. Eu não sou um crítico ferrenho da operação. Você nunca vai me ver um crítico absolutamente sem compromisso. Não, o meu compromisso é com a Constituição. Tanto é que agora eles estão desnudados. Agora nós estamos numa fase de querer para eles aqueles direitos que eles negaram aos demais. Então a operação, se não tivesse sido instrumentalizada, e foi, ela poderia ter tido um outro rumo. Do jeito que ela levou, ela corrompeu o sistema de justiça. Isso nós não podemos admitir. Infelizmente, nós fizemos um enfrentamento dentro dos limites constitucionais e derrotamos essa falácia que era eles detinham a narrativa, tinha uma grande mídia, você sabe disso. Claro. Eles detinham a narrativa com a grande mídia e passaram a ser não mais juízes e procuradores, mas combatentes da corrupção através da busca de um projeto político. Olha, evidentemente uma pandemia, como o próprio nome indica, e a raridade que é você viver uma pandemia, significava que nós viveríamos tempos difíceis. O mundo inteiro viveu. Essa não é a questão. A forma de enfrentar a pandemia é a que foi criminosa.
O presidente da República, de forma irresponsável, ele é muito fraco, intelectualmente ele é muito fraco, ele se cerca de pessoas despreparadas. O atual ministro, o ex-ministro da Saúde, é um general, depois de 3 meses que ele estava lá, ele não sabia o que era SUS. É assustador uma coisa dessa. Então, eu acho que a falta de compromisso do presidente da República com os direitos humanos, com a vida, com o Estado brasileiro. Você veja bem, no sistema presidencialista, Frota, o presidente da República tem um poder muito grande. Por isso é que eu tenho a certeza, como advogado e como cidadão, de responsabilizá-lo diretamente pela morte de boa parte dos brasileiros. Eu fiz parte de uma comissão do Conselho Federal da Ordem que fizemos uma proposta de um aditamento a uma representação de apuração de crime mesmo. Na verdade, a OAB tinha proposto o artigo 268, crime contra a saúde pública, e nós fomos além para propor que o presidente da República seja responsabilizado pela morte, por omissão, pela morte de pelo menos 150 mil brasileiros. Então, a politização do vírus é que acabou com o país. Se nós fôssemos, eu gosto muito de futebol, se nós fôssemos fazer esse costume brasileiro de um minuto de silêncio para cada morto, nós temos 420 mil mortos, seriam 10 meses de silêncio absoluto, Frota. Olha o tanto que isso é pesado. 10 meses num silêncio ensurdecedor, por causa da irresponsabilidade do presidente da República, claro, e daquelas pessoas que o cercam. Nessa cadeia, agora a CPI vai poder provar isso muito bem, a responsabilidade dele, do ministro da Saúde. Olha, o ministro da Saúde, nos últimos meses, desculpe, basicamente quem fez mais para a saúde brasileira foi o ministro Supremo, Ricardo Lewandowski, que por sorte caiu com ele alguns processos distribuídos, e ele tomou atitudes importantíssimas, porque nós vivíamos com o presidente da República negacionista ao extremo. Não é só que ele negava a importância do vírus, negava a necessidade de fazer isolamento, negava todas as regras que são mundialmente aceitas na Organização Mundial de Saúde e em todos os países. Nós viramos, Frota, párias internacional. Eu tenho interesse na França, eu advogo em Portugal, eu tenho interesse em outros países, nós não podemos sair do Brasil. Nós viramos pária internacional, exatamente porque ele governou de costas para o povo brasileiro, afastando a ciência. Nós temos que ver a gravidade do que está acontecendo. Não é tão somente, e já seria o suficiente nessa irresponsabilidade do que foi tratada a Covid, mas a desestrutura que estão fazendo de todas as áreas do Brasil. O SUS, pouco antes de começar a pandemia, tinham tirado 40 bilhões do SUS. Então, o que nós vivemos no Brasil hoje, e é absolutamente lamentável, eu estava lendo uma matéria que provavelmente todos os brasileiros já perderam um amigo, ou conhece alguém, ou alguém da família que de alguma forma foi atacada por esse vírus. Ou morreu, ou teve uma coisa grave que também superlotou os hospitais, fazendo com que outras pessoas de outras doenças não pudessem ser atendidas. Ou seja, nós vivemos um caos. E esse caos tem um responsável, que é o presidente da República. Essa que é a questão que nós temos que enfrentar. Acho que a CPI é a oportunidade de nós termos esse debate, de conseguirmos colocar a responsabilidade. O ministro da Saúde, ele é que executa, pela Constituição, a política de saúde. Ele tem uma responsabilidade direta. Não é só o atual. Os ministros de saúde também anteriores, embora tenham feito um trabalho mais digno, como o Mandetta, como aquele outro senhor que ficou um mês, mas também tem que ser apurada a responsabilidade. Isso aí cabe a nós, você como deputado federal, como cidadão, eu como cidadão, como advogado, cabe a nós discutirmos, cabe a nós trazermos a responsabilidade e efetivamente mostrarmos o que é que aconteceu no Brasil. Se nós tivéssemos comprado em junho do ano passado as vacinas que foram oferecidas, depois em setembro do ano passado, houve uma politização. E a responsabilidade hoje é muito fácil de ver. É muito fácil de ver. O presidente da República falou, ele humilhou o ministro da Saúde, que era um general na época, dizendo, a política é minha, eu desautorizo, ninguém me desautoriza, não vou comprar vacina. Olha, é só conversar e ler aqueles que são entendidos da área. Se as vacinas tivessem chegado, o primeiro a ser vacinado foi em novembro na Inglaterra. Se nós tivéssemos vacinado a partir de dezembro, a história do Brasil hoje seria outra. Isto tem que ser responsabilizado. Sem contar essa história que foi mal contada da necessidade de manter tudo aberto. Não, nós somos contra o isolamento, não tem que ter cuidado nenhum, isso é
não é uma doença grave. Com isso, ao não salvar as vidas, ao não salvar a saúde, você quebrou a economia. Ele é responsável por tudo isso. E, de certa forma, ele fez, na minha visão, de uma forma pensada. Ele queria julgar a responsabilidade sobre os governadores. Eu li uma pesquisa semana passada assustadora, Frota, dizendo que 43% acha que ele é o responsável e 49% acha que os governadores é que são responsáveis. Pois é. Ele jogou com isso. Ele fez esse jogo. Só que ele estava jogando com vida. Ele está jogando com a economia do Brasil, ele está jogando com o desemprego que está acontecendo de forma dolorosa no país, mas especialmente ele foi um cultor da morte, foi e é um cultor da morte. Pronto, essa é uma questão importantíssima e delicada. O impeachment é um processo político-jurídico. Certo. Você tem que ter o argumento jurídico, e neste caso, eu sou amigo do Arthur Lira, mas, no fundo, ele sabe que existem vários pedidos de impeachment, que existe uma fundamentação jurídica irretocável. Talvez não exista na história de nenhum país civilizado um presidente da República que tenha incorrido em tantos crimes de responsabilidade. Eu poderia citar 30 exemplos aqui. Eu costumo dizer o seguinte, a gente sabe que, por exemplo, a presidenta Dilma teve um impeachment, ela não cometeu o crime de pedalada fiscal, ali tinha presente os requisitos políticos. Mas tão grave quanto você fazer um impeachment sem ter crime é você não fazer o impeachment tendo tantos crimes. É evidente a quantidade de crimes, isso aí qualquer estudante de direito sabe disso. O que ocorre, e aí eu sou obrigado a reconhecer que os presidentes da Câmara têm razão, é que você tem que ter um ambiente político para poder passar o impeachment. Se você apresenta um impeachment sem ter ambiente político, os entendidos de Câmara, eu já advoguei para mais de 80 governadores, para vários senadores, tenho muitos amigos ali, converso muito sobre isso. Os entendidos dizem que a popularidade do presidente tem que cair de 27%, 25%. Porque senão você apresenta o impeachment e ele se fortalece, porque não vai ter o número mínimo necessário. Perfeito. Esse é um jogo que é delicado. Agora, as condições jurídicas, eu não tenho nenhuma dúvida que existe. Eu até estou propondo, Frota, queria que você pensasse sobre isso, como deputado federal, como cidadão. A CPI, eu falei para o Renan, nós levamos o Renan no Grupo Prerrogativa no sábado para fazer um debate, e as CPIs, elas não só têm que fazer uma investigação e apontar possíveis crimes, mas também ela pode propor mudanças ou na Constituição ou na legislação. Perfeito. Eu acho importantíssimo que a gente discuta os excessos de poderes nas mãos do presidente da Câmara, do presidente do Senado e da Procuradoria-Geral da República. Eu sou admirador do Aras, que fez um enfrentamento fantástico desse grupo da Lava Jato, ele teve uma coragem e uma independência enorme. Agora, ele é o que nós chamamos de dominus litis. Só ele pode apresentar o processo criminal, mais ninguém. É assim que funciona pela Constituição brasileira. Se nós apresentarmos 30 representações e ele julgar que não há elementos, ele não apresenta. Nós deveríamos ter, eu falei ao Renan isso, deveríamos ter como recorrer a um grupo, um X de tantos subprocuradores que analisariam aquilo que ele entende que não pode. Da mesma forma, o presidente da Câmara. O Rodrigo Maia, que eu tenho uma excelente relação com ele, eu cheguei a conversar com ele uma vez, escrevi uma carta pública para pedir um impeachment, eu acho que nós temos que tirar esse presidente da República. Cada vez que nós vivemos mais um dia com ele, é mais 2.500 mortos, mais 3.000 mortos. E, além disso, a completo desespero dos empresários brasileiros, especialmente do pequeno empresário. Então, nós precisamos estudar, eu propus isso ao Renan, que também coloquemos alguns tipos de limite nesse poder quase imperial do presidente da Câmara. Olha, tem lá um pedido de impeachment. 1, 2, tem 10 pedidos de impeachment. O presidente diz que não vai apresentar. Tem que haver uma comissão, que seja uma comissão que possa estudar e diga, não, aqui estão presentes todos os requisitos. É muito simples, Frota. Essa CPI que aí está, ela só foi instalada porque o Supremo Tribunal mandou instalar, porque a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que é um braço do Legislativo, que tem poderes inerentes ao Poder Judiciário, ela é um direito da minoria. Quando estão presentes os 3 requisitos constitucionais, ela tem que ser instalada. O Rodrigo Pacheco, que para mim é um grande nome da geração dele, além de ser um grande advogado, resolveu não instalar. Os senadores tiveram que bater as portas do Supremo. Nós temos que parar de judicializar. O presidente do Senado deveria ter instalado, sim.
Então, Frota, pense sobre isso, você como deputado. Arrumar mecanismos, agora mesmo na CPI, eu propus isso ao Renan, que nós tenhamos condições de tirar esse poder imperial. O presidente da Câmara acha que não deve, tem lá um grupo, uma comissão X, que vai estudar para saber se deve ou não deve. O Procurador-Geral da República tem 40 dias, 2 meses, porque, por exemplo, vai sair agora o relatório da CPI. Esse relatório vai ser encaminhado para o Procurador-Geral da República. Claro. Essa é a regra. Eu já advoguei muitas vezes em CPI. O Procurador-Geral da República, como ele tem esse poder enorme, ele pode simplesmente não se manifestar. Ele é mais importante do que o Supremo Tribunal Federal, Frota. O Supremo Tribunal, é bom que as pessoas saibam disso, o Poder Judiciário é um poder inerte, só há esse provocado. Os ministros supremos não podem sentar numa quarta-feira no pleno e falar assim, vamos abrir um processo contra o presidente da República. Não pode, só se tiver uma denúncia. Então, você coloca um ponto importantíssimo. Eu acho que está na hora de nós discutirmos esses poderes, que são poderes quase, de certa forma, um poder imperial do presidente da Câmara, do presidente do Senado. Por exemplo, vou dar só mais um exemplo, se você me permite, que eu acho muito importante. Claro, o programa é seu. Talvez a maior conquista do processo penal brasileiro nos últimos anos foi o chamado juiz de garantias, que não estava previsto no pacote anticrime. O pacote do Moro era um desastre, mas nós derrotamos fragorosamente ele no Congresso Nacional. E a maior conquista foi o juiz de garantias, que você impede esse juiz parcial. O juiz que faz a instrução não é o juiz que vai julgar, o juiz que manda prender. É claro, é um homem comum, como nós. E ele manda prender, depois de 6 meses ele vai julgar, ele está impregnado ainda com a prisão que ele fez. Falando de uma forma bem simples, esse seria o juiz de garantias. Nós aprovamos no Congresso, você votou, a Câmara votou quase unanimidade, o Senado votou quase unanimidade, um juiz, ministro do Supremo, ministro Fux. Eu rendo as minhas homenagens, mas, do meu ponto de vista, eu cobro dele dia e noite. Com uma canetada, há 1 ano e 4 meses, não deixou entrar em vigência o juiz de garantias. A lei do juiz de garantias. Eu falei para o Renan, o Congresso tem que se dar o respeito. Como é que você se reúne durante 1 ano, debatem, com audiências públicas? Eu fui lá, o Brasil inteiro foi debater, e um juiz vai, ainda que seja ministro, o Supremo é juiz, claro, vai e dá uma canetada e impede que entre em vigência. É muito simples. Ele tem o direito de fazer isso, ele pode errar por último, o judiciário pode errar por último, mas que ele tenha que levar para o pleno em 10 dias. Que ele tenha que imediatamente submeter o pleno. Claro. Isso é um assunto interessantíssimo que nós temos que começar a discutir. Esses poderes imperiais não combinam com a República. Não pode acontecer. Eu acho que o Brasil está mobilizado. Veja bem, talvez a tragédia que nós estamos vivendo, ela, de certa forma, ela embruteceu as pessoas. Eu até escrevi sobre isso em um artigo que eu escrevo no Poder 360 às sextas-feiras, uma tristeza enorme. Você precisou morrer, um artista brilhante como o Paulo Gustavo, o artigo até chama Obrigado, Paulo Gustavo, para dar dor, para dar rosto à nossa dor. Porque as pessoas vão perdendo a capacidade de indignação, Frota. É muito grave. Você liga a televisão e está lá, hoje morreram 3.115 pessoas. É como se tivesse morrido nada. Você não fica indignado. A capacidade... Até porque o homem ele faz uma reserva individual para poder suportar essa dor, porque senão ele não conseguiria suportar. Claro. Então, com isso, você vai perdendo a capacidade de indignação. E nessa CPI da Covid, nós temos que encontrar ali o nosso espaço de indignação. O Brasil tem que cobrar uma solução. Eu falei para o Renan, no sábado, Renan, inclusive o prazo, é claro, a democracia exige isso, ampla defesa, as pessoas têm que ter prazo, têm que ter prova. Agora, 90 dias é muito normal, já advoguei muito em CPI, que você peça prorrogação, o governo tem o direito de fazer, evidentemente, o jogo do governo. Claro. Ele é um senador que faz um pedido para demorar e tal. Mas o Brasil tem urgência. A morte está batendo às nossas portas. Não é possível que nós percamos a capacidade de nos indignar e que nós acostumemos com a morte. Isso não é possível. Então, por isso é que eu acho que essa CPI da Covid, ela vai sim resultar, não só na responsabilização, no meu ponto de vista. Claro. Por exemplo, cloroquina. Não é só saber por que esse pessoal investiu em cloroquina. Quem ganhou? Tem uma frase famosa do direito penal
quando você vai estudar lavagem, que é sigam o dinheiro. Claro. Para saber quem ganhou com essa cloroquina, não é simples assim, entendeu? Foram milhões de cloroquinas feitas no Exército, lá no laboratório do Exército. Foram milhões e milhões de comprimidos. Milhões, claro. Nós temos que fazer investigação. Eu acho que há um jogo que é muito... como eles têm um poder da narrativa e têm a grande mídia, o Exército é um parceiro. O Exército evidentemente, é um parceiro, com certeza, que quer preservar o Estado brasileiro. Claro. Eu não tenho nenhuma preocupação com isso. A minha preocupação hoje é que o Congresso Nacional, de certa forma, assuma um poder que ele, de alguma forma... A Lava Jato está na raiz de tudo isso, viu, Frota? Essa criminalização da política fez com que o Congresso ficasse enfraquecido. Essa é a verdade. Fazia parte da estrutura de poder que eles pretendiam tomar a criminalização da política. Com isso, nós tivemos um Congresso enfraquecido. Está na hora do Congresso agora dizer a que veio e honrar a tradição que nós precisamos para ter o fortalecimento das instituições e do Estado Democrático de Direito. Olha, eu sou uma pessoa do debate. Eu estou acostumado. Quando eu comecei a notar os excessos da Lava Jato, eu me dispus a andar no Brasil durante 4, 5 anos, debatendo em todos os lugares que você pode imaginar, desde a capital de São Paulo até o interior do Mato Grosso, o interior da Bahia. Eu sou um homem do debate. Se você tiver... Eu não sou dono da verdade. Se tiver ideias e tiver disposição para conversar, eu estou plenamente sempre disposto ao debate. Esse assunto, para mim, ele está superado porque, da forma que ele foi levado, nada que eu diga adianta. Se eu prefiro, como eu disse na minha nota, eu uso as palavras para compor o meu silêncio. Muitas vezes é a melhor forma de fazer o enfrentamento, citando Manuel de Barros. Eu gosto muito de debater, Frota. Quando você me chamou aqui, para mim foi uma alegria. Podemos ter divergências aqui e ali, mas eu tenho liberdade para conversar. Eu não tenho nenhuma dificuldade de trocar ideias com quem as tem. E muitas vezes saio ganhando ao pegar, mudar de posição, de posicionamento. Acho que o Brasil precisa ter maturidade para as grandes discussões. Nós estamos vivendo um momento gravíssimo. Nós estamos com 420 mil mortos. Oficialmente, hoje eu li um dado que pode ser que, na realidade, sejam 500 e tantos mil mortos. É verdade. Muito mais a subnotificação. Então, nós não podemos ter, nesse momento, uma diminuição do poder de cada um de nós. Veja bem, você tem toda a razão quando você começou a me apresentar aqui. Aquilo que a advocacia me deu de mais importante foi ter voz. Eu poder vir cá conversar com você, conversar com o seu público, as pessoas que te admiram, que te seguem. Então, eu estou disposto a fazer o debate aonde ele estiver. Agora, evidentemente, partindo dos pressupostos, não é nem só uma questão civilizada, não. É a necessidade que a gente saiba o que está debatendo. Hoje eu estou debatendo no Brasil. Nós não podemos nos permitir não ser sérios enquanto nós temos pessoas morrendo a todo momento por causa de quê? E eu falo isso claramente, da irresponsabilidade do governo. Quer dizer, eu estou imputando ao presidente da República, na qualidade do exercício da presidência, a responsabilidade direta. A comissão nossa fez esse ditamento por omissão, por mais de 150 mil mortos. Isso é gravíssimo. Claro. Então, eu não tenho tempo para discutir aquilo que não seja proveitoso para o país, aquilo que não seja produtivo para o país. Eu estou disposto a participar de todos os debates que eu puder participar. Todo dia eu tenho 2, 3 convites. É claro que muitas vezes eu não consigo, eu tenho advocacia, eu tenho que escrever, eu tenho que ler, eu tenho que me preparar para os julgamentos e tal. Mas eu acho que o debate, nesta hora, é extremamente importante. E tem mais, sair da bolha, sabe, Frota? Claro. Nós não temos que estar debatendo apenas com aquelas pessoas que pensam como nós, não. Eu sempre digo isso. Mas você foi chamado outro dia, eu vou dar um exemplo aqui. Logo em seguida desse episódio do Manhattan Collect, o Marco Antônio Villa me convidou para fazer um programa. E eu sei as minhas divergências com ele, eu acompanhava o Villa lá na Cultura. Jovem Pan. Foi um programa excelente. Ele é um homem distintíssimo, inteligente, culto. Eu debati com ele 1 hora. Então, acho que nós temos que estar... Isso é o papel. Você, como deputado federal, com a presença que você tem, não só na mídia, mas na presença como um todo... Quando eu comentei com o Neville, na mesma hora, falou, mande um grande abraço para ele. Lembrou da época do chumbo que fizeram. Então, nós devemos ao país
o enfrentamento sério das questões que nós estamos vivendo. Perfeito. Não está na hora de nós, nos permitirmos fazer qualquer tipo de chicana ou de chacota com a vida das pessoas. Nós temos que fazer um enfrentamento sério. Eu estou disposto a discutir, por exemplo, a responsabilidade desse governo, que é um governo que cultua a morte. Eu estou disposto a contribuir para a CPI, a contribuir para o debate. Esse é o papel do Brasil hoje, num momento tão delicado pelo qual passamos.